Olá, amigos. Embora judeus e cristãos celebrem na Páscoa a libertação de Israel do cativeiro egípcio, ela tem outro significado bem diferente, sendo a libertação do cativeiro apenas mais uma das consequências da Páscoa. Neste vídeo, com base nas escrituras hebraicas, vamos iniciar nosso comentário sobre a Páscoa. Mas, para a compreensão desse tema, precisamos entender o significado de três símbolos ligados à mesma. São eles o sangue, as colheitas e os primogênitos, que serão explanados no decorrer do vídeo. As três festas estabelecidas pelo Eterno apontam para duas colheitas, uma na primavera e a outra no outono. Essas colheitas prefiguram dois julgamentos a ser realizados pelo Eterno. O primeiro para os seres celestiais, os anjos, e o segundo para a humanidade. O primeiro julgamento já teve seu cumprimento e foi simbolizado pelo ritual da festa da primavera, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Shavuot. A Páscoa. Embora judeus e cristãos celebrem a Páscoa como sendo a libertação de Israel do cativeiro egípcio, isso foi apenas uma consequência, pois seu verdadeiro e principal propósito foi o juízo do Eterno sobre os primogênitos, símbolo dos seres celestiais, visto que em todos os lares apenas o primogênito morreria, caso não fosse colocado sangue do Cordeiro Pascal nos umbrais e beiral da porta de sua residência. No simbolismo estabelecido pelo Eterno para o Páscoa, o sangue do Cordeiro, aspergido nos umbrais da porta de uma residência, além de livrar o primogênito da morte, significava a consagração daquela residência e submissão de todos que nela habitam ao anjo do Senhor, simbolizando assim a consagração dos seres celestiais, representado pelos primogênitos de Israel, por reconhecer a soberania do Eterno, ao receber o anjo do Senhor, Miguel, Daniel capítulo 10, verso 21, como sendo aquele a quem deveriam obedecer, como também submeter toda a região celeste por eles administrada, uma vez que a ele o Eterno outorgou todo o poder e autoridade para representá-lo. Êxodo, capítulo 23, verso 20 ao 23. Já os que não reconhecessem aquele a quem o Eterno ungiu seriam rejeitados e representados pelos primogênitos do Egito. Primogênitos, no contexto das festas, simboliza os seres celestiais, primeiros seres criados pelo Eterno. Colheita, no contexto das festas, simboliza juízo. Sangue, no contexto da escritura hebraica, simboliza a vida, e nos holocaustos, o sangue da oferta simbolizava o ofertante se consagrando ao Eterno, pois, ao impor aos mãos sobre a cabeça do animal, simbolicamente transferia sua vida para ele. Levíticos, capítulo 17, verso 11 ao 14. Os pães asmos. Sendo o fermento o elemento que faz com que a massa cresça, aumente de volume, o afastar o fermento dos arredores e da casa em que o sangue do Cordeiro Pascal era aspergido nos umbrais da porta, simbolizava que os seres celestiais, representados pelos primogênitos de Israel, deviam retirar de sua região celeste e arredores todo aquele que fomentasse qualquer indício de rebeldia. A festa das primícias. Esta festa marca o início da colheita da primavera, e como consequência imediata da primeira Páscoa, o juízo do Eterno sobre os seres celestiais, simbolizado pelos primogênitos, alguns deles passaram a motivar os egípcios a deixar Israel partir. E assim, o Eterno resgatou Israel do cativeiro, tomando-o como sua testemunha perante todas as nações ao redor, visto ter chegado a hora de seu juízo sobre os habitantes de Canaã. Gênesis capítulo 15, verso 16. O livramento do cativeiro do Egito aponta para o livramento do cativeiro europeu, o Holocausto nazista, e tendo o julgamento dos seres celestiais, que foi prefigurado pela Páscoa, segundo as Escrituras, iniciado em um determinado período em que o Império Romano exercia seu poder no mundo, Daniel capítulo 7, verso 7 ao 10, e encerrado em fins do século XVIII da Era Comum, Daniel capítulo 7, verso 11 ao 14. As primícias apontavam para o resgate no século XX do povo de Israel do cativeiro europeu pelo Deus Eterno e reconduzido a seu antigo território, onde novamente
foi estabelecido como uma nação soberana em 1948, em consequência da opressão sofrida na Europa pelo regime nazista em diferença dos líderes mundiais, sendo colocado também como sua testemunha perante todas as nações, visto ter chegado a hora de seu juízo sobre todos os povos que existem sobre a face da terra. Zacarias, capítulo 12, verso de 1 a 14. A todos, Shalom.